Olá, consumidor, seja bem-vindo ao programa Defesa do Consumidor, edição para esta quinta-feira, 14 de agosto de 2025. Passamos agora por anunciar os títulos que marcam esta edição do programa. A DECO Jovem traz dicas de como se ter uma alimentação saudável. Em Educação Financeira para um Consumo Consciente, aprenda como fazer uma reserva de emergência. Minuto Cidadania faz apelo para os cidadãos terem atenção às cláusulas dos contratos. Em Informação Jurídica, informa-se sobre o dever da entidade patronal de comunicar os acidentes de trabalho à seguradora. A DECO responde a um consumidor que comprou um fogão, não gostou da marca e pretende trocá-lo. Vamos agora ao desenvolvimento desses temas. Alimentar-se bem é mais do que uma escolha, é um cuidado com o corpo, a mente e o futuro. Uma alimentação saudável fornece os nutrientes que o nosso organismo precisa para funcionar bem, prevenir doenças e garantir mais disposição no dia a dia. E é partindo desse pressuposto que Maiva Silva vem nos trazer dicas de como alimentar de forma saudável nesta edição da rúbrica DECO Jovem. Olá, consumidor jovem, bem-vindo a mais uma edição da DECO Jovem. Hoje vamos falar de um tema que influencia diretamente a tua energia, concentração até o teu humor, a alimentação. Tenho certeza que já ouviste falar naquela frase, nós somos o que comemos. Ou seja, se comemos bem, o nosso corpo e a nossa mente funcionam ainda melhor. Mas se passamos o dia a comer snacks, fast food e a beber refrigerantes, a conta chega rapidamente, cansaço, falta de foco, acne e até mau humor. Então, o que fazer para ter uma alimentação saudável? Para não ficar perdido, sem saber o que comer, aqui vai algumas dicas práticas. Come frutas todos os dias. É doce, é natural e cheia de vitaminas. Evita exagerar nos fritos, nos doces e nos produtos muito processados. Tenta comer em horários certos e não salte as refeições. Leva lanche da casa para a escola, assim evitas gastar dinheiro e sabes o que estás a comer. E claro, bebe muita água, o teu corpo precisa dela mais do que imaginas. E uma dica extra, organiza o teu prato com cores. Um prato colorido geralmente é mais divertido e nutritivo. E assim vou dizer-te algumas curiosidades sobre a comida. Sabes que a cor dos alimentos diz muito sobre os seus benefícios? Alimentos vermelhos como tomate, melancia fazem bem ao coração. E os verdes como a couve e o alface são ótimos para o cérebro. E os da cor laranja como cenoura e manga ajudam a proteger a tua pele e a tua visão. E mais, o cérebro consome cerca de 20% da tua energia. Ou seja, quando te alimentas bem, estás a turbinar a tua memória, criatividade e até concentração. Chegamos ao final da nossa rúbrica. Até a próxima. Até lá, ser um consumidor consciente. A vida é cheia de imprevistos e nem sempre estamos preparados para os enfrentar. E quando se trata de um imprevisto financeiro, a reserva de emergência é um recurso ideal para nos ajudar a diminuir os impactos. Portanto, aprenda como fazer uma reserva de emergência com Rosalina Lima em Educação Financeira para um Consumo Consciente. Bem-vindos a mais um programa sobre educação financeira. Hoje vamos abordar o tema sobre reserva de emergência ou segurança. Você já parou para pensar se está fazendo uma poupança todos os meses e, além disso, tem uma reserva de segurança? Você deve estar pensando, mas poupança e reserva de emergência não são a mesma coisa? Se estou poupando, estou automaticamente fazendo uma reserva de emergência. Bem, vamos entender isso melhor. Afinal, o que é uma reserva de emergência? Uma reserva de emergência é uma quantia de dinheiro que você guarda todos os meses para usar em situações inesperadas ou urgentes, como a perda de um emprego, despesas médicas não planeadas ou conserto urgente em casa. Ter uma reserva de segurança nos dá tranquilidade,
pois sabemos que podemos enfrentar esses momentos difíceis sem comprometer nossa estabilidade financeira ou recorrer a empréstimos. É como um colchão financeiro que te protege quando algo imprevisto acontece. Enquanto que a poupança é como construir um colchão financeiro para realizar nossos sonhos de longo prazo. Quando poupamos, estamos reservando parte do nosso dinheiro regularmente para objetivos específicos, como construir a nossa casa, comprar um carro novo, fazer uma viagem dos nossos sonhos ou até mesmo investir em um futuro mais confortável. É como plantar sementes hoje para colher frutos amanhã. Mas devemos ter uma reserva de emergência de quantos meses? A recomendação geral é que você tenha uma reserva de emergência que cubra 3 meses ou 6 meses das suas despesas essenciais mensais. Isso significa calcular quanto você gasta mensalmente em despesas essenciais como habitação, alimentação, transporte, gás, eletricidade, água, lazer, saúde, educação dos filhos, entre outras despesas essenciais. E depois, multiplicar esse valor pelo número de meses desejado para uma reserva. Por exemplo, se suas despesas mensais essenciais totalizam 25 mil escudos, uma reserva de emergência adequada seria entre 75 mil a 150 mil escudos. Esta faixa de 3 meses proporciona uma rede de segurança financeira para lidar com situações inesperadas. Perda do emprego, despesas médicas inesperadas, sem recorrer a empréstimos ou comprometer seu futuro financeiro. Você já parou para pensar se tem vivido o presente como se não existisse amanhã? E por isso, a poupança não está nos seus planos? Lembre-se sempre de viver o presente com sabedoria, sem deixar de preparar o futuro. Até o próximo programa. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. As cláusulas existem para oferecer segurança, precaução e previsibilidade. Num contrato, todas as partes envolvidas têm direitos e deveres. É essencial que as informações do contrato estejam sempre claras e visíveis para evitar conflitos entre o fornecedor e o consumidor. E é sobre isso que o cidadão António Pedro Silva vem nos falar nesta edição da rúbrica Minuto Cidadania. Para este primeiro programa, Minuto Cidadania, eu quero alertar os consumidores, cidadãos no geral, para a prática nociva de algumas empresas venderem bens valiosos, como edifícios, viaturas e outros, sem um contrato formal. Os consumidores têm de exigir um contrato formal. Outro, pior ainda, é que essas empresas, nesses documentos, nos contratos informais, por baixo da assinatura, no rodapé do documento, incluem cláusulas que prejudicam os consumidores, cláusulas essas redigidas com letras muito pequenas, minúsculas, de pouca visibilidade. Os consumidores devem rever os contratos com as empresas e comunicar essa situação à Associação para a Defesa do Consumidor. Precisamos agir e dar combate a essa má prática e não ficar apenas à espera de autoridades.
Nos termos do regime jurídico dos acidentes de trabalho, consagrado na legislação laboral e nos contratos de seguro obrigatórios, incumbe à entidade empregadora o dever de comunicar à seguradora a ocorrência de qualquer acidente de trabalho de que tenha conhecimento. Mas o jurista Shirley Graça é quem faz uma abordagem mais aprofundada sobre este tema na rúbrica Informação Jurídica. Quando um trabalhador sofre um acidente de trabalho, a entidade patronal e a vítima ou os seus familiares devem comunicar o acidente de trabalho à seguradora nas 48 horas seguintes ao momento em que tiverem conhecimento do acidente. Também, os trabalhadores que tenham presenciado o acidente, portanto, os colegas de trabalho do acidentado, devem comunicar de imediato à entidade patronal ou os seus representantes e, na ausência destes, devem promover as diligências possíveis no sentido de avisar a seguradora. Incumbe à entidade patronal adequar a organização do trabalho de forma a lhe possibilitar o conhecimento imediato dos acidentes de trabalho que ocorrerem, pois a falta de comunicação pela entidade patronal no prazo de 48 horas seguintes ao momento em que tiverem conhecimento do acidente constitui contraordenação muito grave, portanto sujeita ao pagamento de coimas, além da responsabilidade que a entidade patronal incumbe pelos danos consequentes da falta de comunicação ou da comunicação tardia do acidente. Um consumidor comprou um fogão num estabelecimento comercial, mas acabou por não gostar da sua marca e pretende trocá-lo. Contudo, quer saber antes o que diz a lei sobre este caso. A DECO responde com a jurista Janiles Oliveira. Estamos perante uma situação de troca de produto sem defeito. Quando se trata de uma troca de produto sem defeito, onde o motivo da troca é preferência de cor, modelo, marca ou necessidade de outro tamanho ou quantidade, os direitos do consumidor podem variar dependendo das políticas do próprio estabelecimento comercial. Em Cabo Verde, os estabelecimentos comerciais não são obrigados a aceitar a troca de um produto simplesmente porque o consumidor mudou de ideia ou não gostou da marca, a menos que haja uma política específica da loja que permita tal troca, a menos que isso tenha sido prometido no momento da compra. E caso a loja informe que realiza a troca, ela deve cumprir. Neste caso, o estabelecimento pode estipular regras, como por exemplo que o produto esteja em perfeitas condições, exigir que seja mantida a etiqueta do produto, a apresentação da fatura-recibo, estipular prazos para a troca, entre outros. É aconselhável perguntar no momento da compra se é possível a troca, isto é, se eles têm uma política de troca que abrange esta situação. As informações sobre a política de troca devem ser apresentadas de forma clara ao consumidor no momento da compra. E chegamos ao fim de mais uma edição do programa Defesa do Consumidor. Gratos aos nossos telespectadores que estiveram a nos assistir do outro lado durante esses minutos. Já sabem que a ADECO está disponível para dúvidas e reclamações através dos contactos ao lado. Sigam o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Leia a nossa coluna no jornal Terra Nova e escute-nos nas 14 rádios parceiras. O programa Defesa do Consumidor volta na próxima semana.